Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento, mas acredito que possa ser proveitoso para você, para sair da escravidão religiosa, para saber quando Cristo voltou, para saber quando ocorreu o grande dia do Senhor, para saber quando ocorreu o grande juízo, né, de Cristo, quando ocorreu o fim dos tempos de Moisés. Então, por que o sacrilégio terrível colocado em uma ala do templo foi a volta de Cristo? Por que o sacrilégio terrível, se você não sabe o que foi isso, foi o busto, o antítipo do general Tito? Por que esse sacrilégio terrível, tendo sido colocado em uma ala do templo lá em Jerusalém, o templo que estava de pé ainda no ano 70, provavelmente foi quando ele conseguiu invadir, porque em 69 o exército romano comandado pelo general Tito cercou Jerusalém e no ano 70 ele invadiu, ele conseguiu adentrar, passar pelas muralhas, pelos portões de Jerusalém. E lá dentro ele saiu vitorioso, lá dentro ele colocou a sua bandeira, o seu estandarte, em uma ala do templo. Na verdade foi o seu busto, o seu antítipo, né? Tem até a história, né, dos homens que foram na Lua em 1967, 68. Os caras não conseguem chegar nem... Bom, deixa pra lá. Aí aparecem eles lá na Lua colocando uma bandeira, né? Lá na Lua, bandeira da Rússia e dos Estados Unidos. É igual aconteceu lá durante o juízo, durante o cerco que Jerusalém sofreu de 69 a metade do ano 70. E esse sacrilégio terrível, esse busto, esse símbolo do general Tito colocado lá dentro, era uma profanação. E quando você lê isso com entendimento fora da religião, quando você tem um entendimento racional da coisa, você vê que foi quando se cumpriu tudo. Se cumpriu as palavras dos profetas, as palavras de Jesus, se cumpriu tudo. Inclusive até de Paulo, né? Que Paulo não falou a respeito do cerco nem da destruição de Jerusalém, mas Paulo falou que o iníquo, o homem da iniquidade, iria se assentar no trono como se fosse um Deus, né? E isso aconteceu exatamente no ano 70, vai fazer 2000 anos. Então, uma papagaiada, uma fanfarrice, uma mentiraiada dos infernos desses pregadores aí, falando que Jesus está voltando, falando que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, aquele dia do Senhor foi um dia de sábado, ou então foi um dia de domingo. Os pregadores da graça estão comendo, estão comprando também essa historinha, estão todos num balaio de engano, de mentira, tanto os pregadores protestantes, católicos, como até os pregadores da graça. Estão são todos da farinha do mesmo saco. São todos que utilizam, que instrumentalizam os escritos bíblicos para estarem reunidos dentro de um templo, dentro de uma chamada igreja, se reunindo como igreja. Por quê? Porque esses que se reúnem como igreja são os líderes, eles vieram, né? Eles acham que deixaram a posição de pastor, de bispo, que eles tinham esses títulos fraudulentos, eles acham que deixaram isso lá na religião. Não. Quando eles estão se reunindo como igreja, eles estão dando seguimento, dando continuação a esses títulos fraudulentos. Mas fazer o quê? Tem pessoas que abraçam a historinha deles, né? Tem pessoas que acreditam em seus contos da carochinha e ficam por aí, né? Porque eles até falam que Cristo já voltou, eles leem essa situação aqui, diz que realmente foi o general Tito quando o templo caiu, mas por que raios eles ainda estão vivendo nos dias de Paulo? Sendo que tudo isso Paulo esperava, Paulo aguardava para acontecer. É o que eu, de vez em quando, eu gosto de perguntar para as pessoas. Se Paulo estivesse hoje, né? Paulo iria estar contando as mesmas coisas, falando e ensinando as mesmas coisas que ele ensinou antes da queda do templo, antes da volta de Cristo, antes do grande dia do Senhor, antes do grande juízo de Deus? Paulo estaria nos dias de hoje, depois de quase 2000 anos passados e tudo isso, Paulo estaria nos dias de hoje falando? Claro que não, gente. Claro que não. Paulo ia estar falando, gente, sacode a poeira,
levanta a cabeça e vamos para frente. Vamos adiante, isso ficou para trás, isso não faz mais sentido. O dia do Senhor já aconteceu, o grande juízo já aconteceu, Cristo já voltou, a nação de Israel já foi julgada, as 12 tribos de Israel já foi julgada. Para com isso. Assim está, veja, em Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 21. Olha o que Jesus falou. Mateus 24, 15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Preste muito bem atenção nesse versículo. Chegará o dia em que vocês verão aquilo, vocês quem? Jesus estava falando, esse vocês aqui, somos nós do ano 2024, no século 21? Somos nós que estamos vivendo em um período de quase 2000 anos depois do grande dia do Senhor, de Apocalipse 1:10? Jesus estava falando? Claro que não, porque Jesus não veio trazer nenhum anúncio, Jesus não veio trazer nenhuma instrução para os gentios. Paulo, ele estava falando aqui com os seus discípulos, porque se você não sabe, lá no versículo 1 e 3, se você ler aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 3, Jesus estava no Monte das Oliveiras falando aos seus discípulos, não no estrado, no Bernabéu, no Maracanã, não no Santiago del Prata, Santiago da Baixa da Égua. Não, gente. Jesus estava nesse capítulo 24, é um capítulo escatológico, Jesus estava no Monte das Oliveiras falando com os seus discípulos, mostrando as coisas que iriam acontecer naquela geração aos seus discípulos. E dentre essas coisas, ele avisou, quando vocês verem o sacrilégio terrível colocado numa ala do templo, no lugar santo, saiba que chegou a hora da giripoca piar. Chegou a hora do chicote estralar. Olha aqui, ó, onde Jesus estava, na NV, não, NVT não é NVI que eu vou ler isso daqui. Olha aqui, ó, Mateus 24, do versículo 1 ao 3, sinal do fim dos tempos. Olha aqui, ó, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe perguntar as construções do templo. 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Tá vendo? Ó? 3 situações no mesmo capítulo. Quando ia acontecer a queda do templo, a vinda dele e o fim dos tempos. 3 situações. Aí você descendo, você chega no versículo 15, Jesus disse, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo para eles era o templo. O templo existe ainda hoje. O templo de Salomão, o templo de Herodes, o templo que havia em Jerusalém, onde era o símbolo maior do legalismo de Moisés, ainda existe hoje em dia? Não. Esse templo que Jesus estava falando não é o do morcegão, no Brás. Esse templo que Jesus, esse lugar santo que Jesus estava falando, não é o Vaticano. Não. Jesus estava falando do templo. Então ele falou aos seus discípulos nesse capítulo escatológico, cabecinhas de bagre, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, ou seja, os que estiverem em Jerusalém, porque o templo, o lugar santo estava em Jerusalém, fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado.
Eu li esse versículo para um cara hoje, um religioso. Gente, não dá para conversar com um religioso. Sinto muito. Não dá para conversar com uma pessoa que se acha um estudante de teologia, uma pessoa que frequenta uns estudos teológicos. Não dá, gente, não dá. Eu falei para ele, rapaz, o que está escrito aqui, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Por que inverno? Jerusalém estava às margens de rios do mar. Quando chovia era um lamaçal, era difícil transitar por ali. Então por isso que ele falou, ore para que não seja num tempo chuvoso, nem no sábado. Por quê? Judeus, conforme a lei deles, lei de Moisés, eles não podiam caminhar mais que 800 metros. Aí a pessoa, gente, para descontextualizar a situação, a pessoa fala assim, mas quer dizer que você acredita que a lei de Moisés ainda existe? Então, quer dizer, muda. Muda, ele traz isso aqui, algo que aconteceu há 2000 anos, vai fazer, como se isso fosse para os dias de hoje. Jesus estava falando isso para os discípulos, não para nós. Jesus estava falando para os que estivessem vivos naqueles dias. Triste, muito triste. Então aqui, ó, porque o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, foi numa ala do tempo, foi a volta de Cristo. Porque foi o juízo, foi o julgamento. Quando você lê lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que Jesus falou isso aqui, ó. Jesus falou sobre essa leitura, sobre esse conhecimento. Então, quando acontecesse isso, era para os discípulos, para quem estivesse vivo naqueles dias, saber que tinha chegado a devastação, que tinha chegado a vingança, que tinha chegado o juízo. Daniel 9, 27. Com muitos ele fará uma aliança. Ele quem? Vamos ler um pouquinho o 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade, Jerusalém e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Em que ano foi destruído isso? No ano 70. O fim virá como uma inundação. Foi destruído, foi a volta de Cristo e foi o final dos tempos. Tempos do quê? De Moisés. Porque quando ele falou o fim dos tempos, era o fim dos tempos de Moisés. Por isso que acabou. Não foi no ano 70 que o templo caiu? Não foi no ano 66 quando começou o dia do Senhor? Os primeiros conflitos na Judéia? Em 69 foi que avançou o exército romano e cercou o acampamento dos santos, como está lá em Apocalipse 20, versículo 7 ao 9? Não foi exatamente lá? Se cumpriu as três coisas? Se cumpriu a volta de Cristo? Então, no versículo 26 do capítulo 9, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Aqui fala assim, ó, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O fim virá como uma inundação. Claro, imagine, milhões de soldados, legiões avançando, cercando, foi uma inundação. Chegou. Guerras continuarão até o fim. Começou na Judéia em 66 e avançou até a metade do ano 70. E desolações foram decretadas para a Judéia, Jerusalém e as cidadezinhas que estavam no caminho dos gentios, dos soldados romanos. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma referência a 7 dias, que significava 7 anos. Com muitos ele fará uma aliança que durará 7 anos. No meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Não foi exatamente quando em 66 começou o dia do Senhor, até a metade do ano 70 não deu 3 anos e meio? Quando foi na metade do ano 70, não foi exatamente isso que aconteceu? Jerusalém foi quase que totalmente destruída e o templo foi destruído até os alicerces. E olha aqui, ó, no meio da semana, no meio dos 7 anos, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, que era o templo, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Claro que eu não vou continuar esse vídeo, porque não é live, mas eu estou só dando uma pincelada
uma pincelada para que você venha entender por que o sacrilégio terrível colocado em uma ala do templo foi a volta de Cristo, foi a queda do templo, foi o fim dos tempos de Moisés. E foi o cumprimento do Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando João disse que estava no Espírito no dia do Senhor. Então isso foi o que significou quando se colocasse o sacrilégio, quando o general Tito colocasse o seu antítipo, o seu busto em uma ala do templo. Era o sinal da devastação total. Tá bom? Então, como é vídeo, passou até além, que eu ia fazer 12, 13 minutos, já deu 16 minutos, eu vou encerrar agora. Não dá para ficar falando muito, porque se você ver aqui tanto de referência que eu marquei, ia passar de 1 hora isso aqui. Mas não adianta, vídeo tem que ser vídeo curto para que a pessoa, coisas pontuais para ver, né, se algum religioso entende o que nós estamos falando, entende a nossa língua, porque tá difícil, muito, muito difícil. Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma. Venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e vamos em frente, passando simples e humilde conhecimento dos escritos bíblicos, do Evangelho Eterno, e você vê cada dia mais como é simples entender a Bíblia quando o entendimento vem daquele que está nos influenciando, que nós estamos confessando o Evangelho Eterno, nós estamos confessando o reino de Cristo estabelecido, e assim Cristo está em nós, nos dando esse entendimento, tá bom? Então, até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.